Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me escutando bem? Tá dando muito barulho, interferência? Ou tá ok? Me avisa aí como é que tá o áudio. Tá ok? Obrigada. Vamos esperar o pessoal entrar e aí a gente vai iniciar hoje a nossa live. Tudo bem, Kati? Que aqui tá um pouquinho de chuva e tá um pouquinho de barulho, então às vezes eu acho que acaba passando. Mas se tá bom, tá tudo certo. Vou dar um minutinho, que agora é 7h30, e a gente vai iniciar o nosso tema de hoje, que é assistência ao paciente estomizado. Vamos lá, esperar mais uns minutinhos. E a gente vai falar sobre esse tema. É um tema que eu gosto bastante, que foi uma das paixões que me foi despertada quando eu fiz a estomaterapia. Então antes eu não tinha muito contato com esses pacientes. Depois que eu fiz a pós, fiz minha especialização, eu comecei a ter mais contato e comecei a gostar muito de trabalhar com paciente estomizado. Então vamos começar, tá, pessoal? Depois, conforme o pessoal for entrando. Então, quando a gente fala em assistência ao paciente estomizado, a gente precisa pensar que a gente tem 3 etapas que são fundamentais para essa assistência ocorrer de forma adequada, que é o período pré-operatório, muito importante, o transoperatório e o pós-operatório, tá? E o paciente estomizado, a gente precisa ter um cuidado precoce, então a gente precisa pegar esse paciente lá no pré-operatório, precisa ser um cuidado interdisciplinar, então não somos só nós enfermeiros, mas precisa do médico, às vezes do psicólogo, às vezes do nutricionista, tá? Para estar nessa rede de apoio do paciente. A gente precisa da família também, então precisa que a família esteja envolvida no cuidado com esse paciente. E o sistema também de suporte social, que vai dar todo o suporte no pós-operatório, com os equipamentos, enfim. Tá? Então, no período pré-operatório, o principal objetivo é preparar esse paciente físico e emocionalmente para essa cirurgia. Tá? Então, físico, a gente vai fazer algumas intervenções, e psicologicamente não é nós, mas a gente precisa ter o apoio do psicólogo, até se o paciente estiver numa fase de negação, né, algum problema relacionado a isso. A gente vai identificar os fatores que são desfavoráveis nesse paciente, e também a gente vai já pensar na reinserção social, que isso é muito importante, porque o paciente estomizado, ele acaba se isolando muito, né? Então, ele faz a cirurgia e ele não sai mais de casa, não faz mais suas atividades. Então, a gente já precisa estar pensando aí no futuro para esse paciente, tá? Então, vai fazer a avaliação dessas demandas psicossocial, tá? Então, se eu identificar que esse paciente precisa de um apoio psicológico, que ele está passando, né, um enfrentamento difícil, eu vou precisar do psicólogo, tá? Vou fazer a demarcação pré-operatória, então isso é muito importante, a gente demarcar esse estoma, porque se o estoma ficar num local inadequado, muitas vezes eu não vou conseguir fixar o meu equipamento coletor e aí eu vou ter um outro problema.
A gente vai fazer o teste de sensibilidade para ver se o paciente tem algum tipo de alergia aos equipamentos de bolsas, né, para os estomas de eliminação, que são colostomias e as estomias urinárias, né, ureterostomia, urostomia, enfim. A gente vai fazer o preparo colônico, então isso é o médico que prescreve, mas nós como enfermeiros fizemos a parte da execução, então a gente vai executar esse procedimento se for indicado pelo médico, que é o preparo do cólon, né? E o suporte social, tá? Então, quando a gente fala no pré-operatório, a gente precisa avaliar várias coisas, tá? Então, na nossa anamnese lá, a gente vai saber o conhecimento do paciente acerca desse diagnóstico. Então, muitas vezes o paciente estomizado, ele não sabe do seu diagnóstico, tá? Eu já tive vários pacientes que, por exemplo, fez uma retossigmoidostomia e a família não quis que ele soubesse que era por um câncer de reto, tá? Então, a gente precisa saber até onde esse paciente sabe e também, muitas vezes, a gente é informado pelo médico, ó, esse paciente ele não sabe o diagnóstico. Então, até pra gente não falar, às vezes, alguma coisa que não deve, tá? Os antecedentes familiares também são muito importantes para a gente estar identificando hábitos de eliminação, quais os medicamentos que ele usa, a gente precisa anotar isso. Atividade social, então, o que ele faz no lazer, né? Atividades laborais também. Escolaridade do paciente, porque isso vai influenciar na nossa orientação. Então, se o paciente tem um grau de instrução maior ou se ele é um pouco... não tem tanta instrução, até para a linguagem, né? Para a gente falar a linguagem do paciente, ele compreender o que a gente está falando. O estado nutricional a gente não avalia diretamente, né? Mas a gente faz esse acompanhamento junto com a nutricionista também. As habilidades psicomotoras, porque isso vai influenciar no autocuidado, então quando o paciente fazer o autocuidado, isso vai influenciar. E as condições da pele também são muito importantes, porque se eu tiver algum problema na pele, se o paciente tiver alguma doença na pele, eu vou ter interferência na aderência do meu equipamento, eu vou ter que, às vezes, escolher um equipamento mais especial para esse paciente, tá? Então, lá no período pré-operatório, a gente vai fazer a demarcação. Então, o enfermeiro estomaterapeuta ou o enfermeiro que é capacitado vai fazer essa demarcação pré-operatória, tá? Então, ele vai... isso para estomas de eliminação, tá? Que são as colostomias, ileostomia, urostomia, todas as de eliminação, que são de urina e fezes, tá? Então, nessas a gente vai precisar fazer demarcação, porque a gente tem os estomas de respiração, que são as tráqueo, faringo, laringostomia, e também temos as de alimentação, que são as gastro e as jejunos, que também são estomas, mas que não precisam de tanto cuidado, né? Muitas vezes a gente tem alguns problemas na pele no começo, às vezes uma dermatite, mas depois, no geral, se o paciente fizer cuidados de higiene básico, ele não vai ter nenhum problema. A gente vai ter mais problema com os pacientes que têm estomas de eliminação, que são as colo, as íleos e as urostomias, tá? Então, nesse caso, a gente precisa fazer demarcação, excluindo aquele paciente que foi fazer uma cirurgia de emergência, então que não dá para demarcar. Ele chegou lá com abdômen perfurado ou com uma oclusão intestinal muito grave, o paciente está ruim, ele vai subir direto para o centro cirúrgico, tá? Então a gente não consegue fazer esse período pré-operatório. Algumas vezes, se você está dentro do hospital, se você é enfermeiro estomaterapeuta dentro do hospital e tiver uma boa relação e o médico já conhecer esse serviço, né, esse trabalho, ele vai te chamar para fazer a demarcação. Lá mesmo, às vezes, dentro do centro cirúrgico. E aí, em questão de poucos minutos, a gente faz essa demarcação. Muitas vezes isso não é possível, tá? Porque o mais importante naquele momento é salvar a vida daquela pessoa e não demarcar onde o estoma vai ficar. Então, um estoma bem localizado, ele vai nos permitir uma melhor adaptação do equipamento coletor. A gente não vai ter tantos problemas, porque se o estômago fica muito perto do umbigo, a bolsa é difícil de aderir, ou se ele fica numa área que tem dobra, ou uma dobra de pele, ou isso vai interferir também no autocuidado do paciente, ou se fica perto de crista ilíaca ou arcos costais, quando são estomas em quadrantes superiores.
Então, a gente precisa fazer a demarcação por isso, tá? Muitas vezes, quando o paciente é encaminhado para fazer essa demarcação, eu já demarquei alguns pacientes que tem um médico que está fazendo essa solicitação agora, e aí muitas vezes ele coloca lá, demarcar os 4 quadrantes, ou demarcar quadrantes inferiores, porque na hora da cirurgia, vamos dizer que ele abriu o abdômen do paciente. Tá ok, gente? Dá um joinha pra mim aí se vocês estão me escutando bem. Tá ok? Vocês estão me escutando? Alguém me avisa, pessoal, por favor, se parou de travar, se tá ok. Por favor. Olá. Ok. Vamos continuar, então. Então, como eu estava falando, a demarcação, muitas vezes o médico ele vai te pedir para demarcar os 4 quadrantes. Porque no momento da cirurgia, quando ele abrir o abdômen do paciente, pode acontecer uma surpresa, né? E ele, por exemplo, ter que exteriorizar aquela alça em outro local, tá? Então, por isso que a gente faz a demarcação, às vezes, nos 4 quadrantes. E o médico, na hora da cirurgia, ele vai ver em qual local que fica melhor exteriorizado. Porque se a alça fica muito curta, às vezes ele não consegue exteriorizar naquele quadrante, tá? Então, a demarcação, ela tem alguns passos, tá? Então, como eu falei, é um enfermeiro estomaterapeuta ou enfermeiro que seja capacitado para isso, para fazer essa demarcação, tá? Então, a gente obedece alguns acidentes anatômicos, tá? Então, pacientes obesos ou emagrecidos, a gente prefere os quadrantes superiores, porque no paciente obeso ou aquele abdômen avental, a bolsa às vezes fica muito embaixo, o paciente não consegue realizar o autocuidado. E no paciente muito emagrecido também, tá? E principalmente porque muitas vezes ele vai ganhar um peso após a cirurgia. A gente tem que pensar também nos pacientes que são cadeirantes, porque pode surgir um paciente cadeirante para fazer uma estomia e a gente precisa colocar num local que ele consiga visualizar esse estoma, que ele consiga fazer o autocuidado, tá? E também, principalmente no cadeirante, as pregas cutâneas, porque a gente tem que lembrar que o paciente fica a maioria do tempo sentado, tá? Outra coisa que a gente precisa observar quando tem 2 estomas, tá? Muitas vezes eu tenho estoma urinário e intestinal, tá? Que são as colostomias úmidas. E também, algumas vezes, o médico não consegue, ele separa as alças, tá? Então, a gente tem... esse tempo eu tive uma paciente que ela tinha a ilho do lado direito e a outra parte do intestino, que seria a parte mucosa, onde sai só o muco, no lado esquerdo, tá? Então, a gente precisa fazer uma avaliação se o paciente tem uma de eliminação de colo e outra de uro, precisa adaptar que o equipamento fique num local que facilite o cuidado dele, tá? Então, em circunstâncias especiais, como eu falei, a gente não faz a demarcação cirúrgica, tá? Então, ela não é prioridade é salvar a vida daquele paciente. Em casos, quando o paciente está com o abdômen muito distendido, porque a gente não vai conseguir avaliar os contornos anatômicos, né? Então, não vou conseguir, às vezes, ver as cristas, não vou conseguir localizar o músculo reto abdominal desse paciente, porque o meu estômago ele tem que estar inserido no músculo reto abdominal, então isso é outro ponto importante. Em peles também que são irradiadas, é contra, né, uma circunstância que a gente aí tem que ter um cuidado. Aí a gente tem que pensar na questão cultural, então o paciente que é muçulmano, que tem alguma outra religião, pelas vestimentas dele, então isso também é uma coisa que vai influenciar. E outras questões, né, outros fatores como senilidade, o paciente tem a postura, doenças articulares e também neurológicas, tá? Em crianças, eu nunca demarquei criança, mas a gente precisa que essa colo, né, que essa ilho ou que essa uro seja distante do coto umbilical, isso é bem importante.
evitar o abdômen muito baixo e também que seja distante da incisão cirúrgica. Hoje, muitas vezes, quando o paciente vem para avaliação, o estoma ele está às vezes localizado do lado da incisão cirúrgica, na linha média do abdômen. Então fica difícil a gente adaptar um equipamento de forma adequada. Às vezes fica muito perto do umbigo, então a gente tem vários problemas, por isso que a demarcação é muito importante, tá? Outra coisa importante no período pré-operatório é a gente mostrar para o paciente os equipamentos. Ele precisa manusear esses equipamentos, conhecer, porque muitas vezes o paciente faz uma expectativa na cabeça dele e aí ele acha que é uma bolsa enorme, que aquilo vai aparecer, que vai ficar desconfortável. E na realidade a gente mostra os equipamentos, ó, tem esse de uma peça, esse de 2 peças, assim, funciona assim, até para o paciente tocar no equipamento, se familiarizar com aquilo, tá? Então, quando a gente faz essa avaliação pré-operatória, o nosso paciente ele vai mais seguro para a cirurgia. Então, isso é extremamente importante, porque quando o paciente volta da cirurgia, você não consegue fazer um pré-operatório legal, o paciente volta com muito medo, ele tem medo de encostar no estômago, ele tem medo de encostar na bolsa, ele tem medo de se mexer. Então, são vários fatores, e aí mais o fator emocional que acaba aflorando nesse momento, tá? Então, a gente precisa fazer esse período pré-operatório, é muito importante. Então, sempre converse com os coloproctos, né, com os médicos que você conhece, mostre o teu serviço, ofereça, porque o paciente, ele muitas vezes nem sabe que que esse trabalho é realizado, que, se eu soubesse eu gostaria de fazer. Então, fala pro médico, doutor, vamos fazer, eu faço para os teus pacientes, assim, a sua secretária me avisa, enfim, tá? Então, no período intraoperatório, a gente não vai ter muitas ações, né? Vai participar muitas vezes da cirurgia ou não, tá? E a gente vai, claro, orientar a utilização do equipamento coletor, tem que ser um equipamento coletor transparente, para que eu consiga visualizar o estoma, né? Se eu tenho alguma complicação, principalmente nas 48 a 72 horas, então eu preciso ter um equipamento coletor transparente. Né? Eu preciso utilizar produtos que protejam a pele, então não utilizar benzina, essas coisas eu acredito que não tenha mais no hospital, mas se tem alguns médicos que ainda utilizam benzina, que é aquele líquido que é para colar mais, então isso é proibido, tá? Então a gente precisa usar protetores de pele, se a pele do nosso paciente é mais sensível, então um protetor de pele, uma película, né, uma barreira. E aí a gente vai chegar lá no nosso pós-operatório, tá? Então, o pós-operatório também é muito importante, tá? Ele é essencial, esse cuidado da enfermagem é essencial nessa fase, tá? Porque a gente vai ter a transição do paciente do hospital para a casa dele, tá? Então, a gente tem que preparar esse paciente para ele ir para casa. Porque muitas vezes o paciente não quer ir para casa porque ele tem medo de não conseguir realizar o autocuidado ou mesmo a família, tá? Porque quando eles têm, às vezes o paciente ele acaba sendo mais independente, mas algumas vezes o paciente ele tem a família ali, a família fica apavorada e não quer, por exemplo, o médico fala assim, fez a cirurgia, 2, 3 dias vai de alta o paciente, 4 dias, se foi uma cirurgia tranquila, e aí o paciente não quer ir embora, porque ele não se sente seguro para chegar em casa, trocar a bolsa, esvaziar a bolsa, fazer a limpeza, os cuidados, e se eu tiver algum problema, como que eu vou fazer? Então, esse período pós-operatório também é muito importante. Então, o ideal é que a gente aí já avalie esse paciente 24 horas depois, ou 48 horas, se o paciente estiver numa UTI, alguma coisa assim, tá? E aí, a gente vai nessa fase que vai surgir mais as dúvidas do paciente, tá? Então, a gente vai fazer um atendimento focado nas necessidades biológicas desse paciente, tá? Então, assim, a gente vai desenvolver o paciente para ele fazer o autocuidado, ele e o familiar. Num primeiro momento, vai ter que ser alguém que vai auxiliar ele, porque ele vai estar num pós-operatório, às vezes não vai poder se abaixar, não vai conseguir, às vezes, ficar em pé, dependendo às vezes, da idade do paciente, tá? Então, a gente vai fazer essa orientação, tá? Então, a gente vai orientar
desenvolver que o paciente se envolva nesse cuidado e a família ou o cuidador também, tá? O suporte emocional, então, como eu já falei, é muito importante. Então, o paciente às vezes volta muito fragilizado, tá? Então, a gente precisa chamar o psicólogo para entender esses medos dele, não, né? A gente consegue identificar, mas a gente também não consegue resolver isso. Então, chama o psicólogo e aí o psicólogo vai ver se precisa de psiquiatra, muitas vezes se precisa de alguma medicação para o paciente ficar mais calmo, tá? Principalmente prevenir e detectar as complicações pós-operatórias, tá? Porque a gente tem várias complicações que podem ocorrer: necrose, sangramento, descolamento mucocutâneo, principalmente no período que o paciente está no hospital, ali nos 3, 4 dias até 7 dias, tá? Então a gente precisa conhecer essas complicações e também as complicações peristoma, que são as dermatites. Então muitas vezes o paciente já sai do hospital com uma dermatite horrível, tá? Que nem a bolsa consegue aderir. Então, a gente precisa saber identificar e quando identificar já, ou comunicar ao médico, né, se for uma complicação do estômago em si. E se for da pele, a gente precisa tratar também, tá? Que daí isso é da nossa competência. A gente vai pensar na reabilitação desse paciente também, porque ele precisa voltar à sua vida, né? Muitas vezes não trabalhar nesse primeiro momento, mas pensar nessa reabilitação, tá? O ideal é que esse paciente retorne ou no ambulatório ou no consultório de 7 a 15 dias depois da cirurgia para fazer uma avaliação, para receber novas orientações, tá? A gente vai encaminhar esse paciente, se ele vai pegar o equipamento em algum local, se ele vai pegar pelo convênio de saúde dele ou se ele vai pegar via SUS. Então, esse paciente precisa também de um encaminhamento, ser encaminhado pro posto que vai distribuir esse equipamento, tá? E a gente vai acompanhar a evolução. Então, tudo isso é muito importante. A gente precisa orientar esse paciente, principalmente, tá? Esse paciente não bombardear também ele de informações, passar tudo num dia, por isso que o pré-operatório é importante já para o paciente estar um pouco preparado. E com o passar dos dias a gente vai desenvolvendo esses cuidados. Então, no primeiro dia a gente vai lá, conversa com o paciente, vê quem que vai ajudar ele, avalia se não tem nenhuma complicação, porque ainda ele vai estar deitado, ele vai estar com dreno, tá? Então o paciente não vai ter levantado ainda da cama nessas 24 horas. Depois, o outro dia eu vou lá, converso com ele de novo, né? Ver como ele está se sentindo. Então isso é muito importante, tá? Então a gente não vai também chegar lá no último dia, o paciente vai de alta agora, 11 horas. Eu chego lá 10 horas e falo, seu João, o senhor tem que trocar a bolsa a cada não sei quantos dias, passar isso, fazer isso, a bolsa tem que ser esvaziada. O paciente vai sair com a cabeça desse tamanho. Vai dar... no próximo dia ele vai voltar para o hospital, porque ele não sabe trocar a bolsa, ele não sabe como esvaziar, e aí vai começar o desespero, tá? Porque eu já vi isso acontecer muitas vezes, então a gente sabe que é realmente dessa forma. Nesse segundo momento, a gente vai escolher o equipamento e os adjuvantes que esse paciente vai utilizar. Então, eu vou ver qual bolsa, né? Se, por exemplo, se é um paciente idoso que não tem muita destreza manual, eu não vou muitas vezes colocar uma bolsa de 2 peças com encaixe, porque o paciente não consegue fazer isso. Então, às vezes ele vai depender de outra pessoa para fazer, encaixar, desencaixar a bolsa, colocar, limpar. Não vale a pena muitas vezes a gente colocar essa bolsa. E os pacientes idosos realmente preferem as bolsas de uma peça, tá? Os equipamentos de uma peça. Porque eles vão ali, muitas vezes, se eles conseguem trocar, eles já trocam, já colocam. Então, fica mais fácil para eles, tá? A gente vai realizar a higiene, então, orientar para o paciente como que ele limpa a bolsa. É com água, a água da torneira. Não é com soro fisiológico, não é com água destilada, não é com nada disso. É água da torneira porque o intestino é um local contaminado. Não tem por que o paciente ficar lavando, gastando soro fisiológico para lavar, limpar, fazer a higiene da bolsa, tá? A gente vai fazer o recorte, vai mensurar o estômago. Então, nesses primeiros, nos primeiros 2 a 3 meses, geralmente no primeiro mês a gente vai ter uma diminuição bem acentuada do estômago, então, porque a alça vai estar muito edemaciada no pós-operatório, tá? E aí a gente precisa
orientar isso para o paciente, ó, hoje eu vou recortar em 35, amanhã provavelmente vai estar em 32 e com o passar dos dias vai diminuir, às vezes vai chegar em 25, 30, depende da parte do intestino que foi exteriorizado, tá? Então, a gente precisa orientar para o paciente que, né, que o intestino ainda está inchado, tá? Vai fazer o uso dos adjuvantes se for necessário, pó de hidrocoloide, película protetora de pele, pasta. Então, eu preciso também conhecer esses equipamentos, tá? Adjuvantes. Eu saber quando utilizar e utilizar de forma adequada também é muito importante, tá? E eu vou aplicar o dispositivo, né? Às vezes em 48 horas, às vezes a gente já pode estar realizando essa troca. 48 a 72 horas é o ideal a gente fazer a troca do primeiro equipamento coletor, tá? E aí, quando eu vou trocar tanto nas 24 horas como, né, nos outros períodos, quando eu vou trocar o equipamento coletor, eu vou observar o meu estômago, porque eu tenho que lembrar que eu tenho complicações pós-operatórias. Então, quais são as complicações pós-operatórias mais comuns, né, de imediato ali? Estenose, necrose, sangramento, descolamento mucocutâneo. Então, são vários problemas que podem acontecer. Então, eu preciso identificar, tá? Para o paciente, pra gente já comunicar ao médico e se precisar uma reintervenção cirúrgica, o médico também está ciente. Se ele tiver uma necrose de alça, né? Então, alguma coisa aconteceu ali. Aí, a gente vai observar a coloração do estômago. Então, ele precisa... A cor do estômago, eu sempre falo ao paciente, ó, é a cor da nossa boca, né? Dentro da boca, da mucosa da boca. O estômago, explicar para ele que o estômago não vai secar, não vai cicatrizar, porque ele acha que o estômago vai cicatrizar, então a gente também precisa explicar isso, é bem importante, né? Então ele vai ter sempre uma coloração vermelhinha, rosadinha, tá? Não pode estar pálido, não pode ficar preto também, então orientar isso para o paciente, tá? Então a protusão, ele tem que ter uma altura da pele, então é muito importante que ele tenha essa altura da pele. E explicar para o paciente, se o estômago, vamos dizer, descer, né, entrar para dentro, acontecer qualquer coisa, você vem aqui no hospital ou vem no ambulatório para a gente avaliar, porque ele pode estar fazendo um descolamento mucocutâneo e aí, às vezes, a gente precisa intervir, tá? Então, a mucosa, como eu falei, sempre úmida, tá? Não pode ter dor à palpação, então o paciente não tem dor quando a gente toca no estômago. Claro, no pós-operatório ele vai estar com o abdômen dolorido, então você vai encostar a gaze ali para limpar, para fazer limpeza, vai doer, tá? A gente vai avaliar a localização, se for numa localização ok, que foi quando lá a gente demarcou, tá? E o funcionamento, que são a eliminação, né, do efluente. Então, às vezes, nos primeiros dias, sai só um líquidozinho com sangue, porque o paciente fez jejum, fez preparo de cólon. Muitas vezes ele não está comendo nessas primeiras 24 horas, depende muito do médico. Então, tem médicos que já liberam alguma dieta né, ali no pós-operatório mais leve, mais líquida, mas depende muito isso de cada médico. Então, a gente tem que avaliar também a eliminação no hospital, como que está essa eliminação e explicar para o paciente que ela vai mudar com o tempo, tá? Então, sempre quando a gente vai fazer a troca desse equipamento, precisa ter um familiar junto, a pessoa que vai estar auxiliando esse paciente, porque muitas vezes o paciente não quer nem ver. Eu já tive pacientes que, por exemplo, assim, eu vou colocar uma toalha no meu rosto porque eu não quero olhar para o estômago. E aí depois, isso é uma fase que muitas vezes passa, algumas vezes não, tá? Mas a gente precisa estar ciente disso também, até para ter uma abordagem, às vezes, diferente com esses pacientes, tá? Então, sempre lembrar de não expor o paciente, gente, ele tem muita vergonha de falar que ele usa bolsa, tá? Então, sempre prezar por isso, se tem mais pacientes no quarto ou mais familiares também de outros pacientes, pedir para essas pessoas, eu preciso fazer um procedimento, se retirar dali, se é um local que não tem como isolar esse paciente, que não tem como pôr biombo, que as pessoas às vezes ficam curiosas em ver. E aí a gente proteger esse paciente, tá? Levar sempre tudo que a gente vai utilizar para fazer a troca desse equipamento. Então, levar tesoura, cubarrim, as bolsas, né? Vários tipos de equipamento coletor que a gente vai utilizar. Gato passando aqui na live. E
sabonete, a gente precisa de um sabonete neutro, sem perfume, né? Uma sacolinha de lixo ali, geralmente nos quartos do hospital tem, e todos os dispositivos adjuvantes que a gente vai utilizar, tá? Então, depois que eu já escolhi meu equipamento, que eu já orientei meu paciente, a gente fez a troca, tá? Agora eu vou precisar escolher um equipamento que ele seja o quê? Livre de vazamentos, né? Que não vaze, que não saia odor, que tenha um ajuste adequado, que tenha uma boa aderência na pele. Então, se eu fiz lá o meu teste de sensibilidade, eu já vou saber se o meu paciente ele tem alguma alergia, porque os pacientes podem desenvolver alergia ou podem ter uma alergia a algum componente do equipamento coletor. Então, o paciente faz uma alergia ali na pele, tá? E isso causa um pouco um problema para ele. Então, tem que ser confortável também, o paciente tem que se sentir bem com aquele equipamento, tá? Quando a gente for remover o dispositivo, então ensinar para o paciente também remover o dispositivo, isso é muito importante, não é arrancar da pele, puxar com tudo, porque às vezes arranca a pele junto, tá? Então esse paciente a gente vai ensinar para ele ou tirar embaixo do chuveiro, que a maioria dos pacientes preferem retirar o equipamento embaixo do chuveiro, ou a gente vai retirar, né, delicadamente com uma gazezinha ali e com um sabonete, tá? Então a gente vai tirar, sempre ensinar para o paciente retirar delicadamente, né? Não puxar para não traumatizar a pele. E utilizar, porque hoje a gente tem também alguns sprays que fazem, que soltam a bolsa, e é muito bom para pacientes do sexo masculino, que às vezes tem aquele abdômen que tem mais pelo, ou a pele um pouco mais sensível, ou idosos também. Então a gente pode estar prescrevendo para esse paciente esses sprays ou lenços removedores de cola, tá? Que vai auxiliar. Então, como vai ser a higiene também? A gente precisa orientar a higiene adequada, porque muitas vezes o paciente tem medo de tocar no estômago. Então, ele vai fazer uma higiene com água e sabão. Se for no banho, vai fazer higiene durante o banho, vai tirar a bolsa, vai limpar ali o estômago, limpar a pele ao redor, tá? Sempre utilizar tecidos macios, então compressinha macia, tudo que seja, não utilizar nada áspero, tá? Porque isso vai lesionar a pele e vai interferir na aderência da bolsa. Esfregar suavemente é muito importante, então não precisa fazer esfregar com esponja, essas coisas assim, porque vai estar deixando a pele, machucando a pele. E aí depois que ele fizer toda essa higiene, ele precisa secar bem a pele, pra ter uma boa aderência do equipamento, tá? E aí, quando a gente tem um abdômen que é muito peludo, homens principalmente, a gente faz a poda do pelo, tá? Então, não se passa gilete, ou vai utilizar aqueles aparadores de pelo, tá? Mas não nada que puxa, que remova, porque aí a gente pode ter uma foliculite também, que aí é uma outra complicação, tá? Então, a gente vai mensurar esse estômago e vai, como eu falei, explicar para o paciente. Tá? Existem as reguinhas que vêm nos equipamentos já, então tem as reguinhas pra gente medir, tá? Depois eu vou responder as perguntas. Se vocês forem tendo dúvidas, pode deixar que depois eu vou responder, tá? E aí sempre lembrar que no começo o estômago vai diminuir. E depois também a gente pode ter alguns momentos que a alça intestinal vai estar inchada, tá? Vai ter um pouco de edema. Então a gente precisa também orientar para o paciente, tá? Então, isso é bem importante. A gente precisa escolher, então, o equipamento apropriado para esse paciente, se é uma bolsa plana, se é uma bolsa convexa, uma peça, duas peças. Geralmente, no começo, a gente indica colocar um equipamento de uma peça, porque no pós-operatório o paciente está com o abdômen mais dolorido, e aí as bolsas, algumas não tem flange flutuante, que a gente fala, e aí você tem que apertar para fazer o encaixe da bolsa, então isso dói no paciente. Então no primeiro mês eu prefiro deixar a bolsa de uma peça para esse paciente, tá? Porque aí depois a gente dá a possibilidade para ele, ó, a gente tem as duas peças, a gente pode testar, tá? Sempre muito importante recortar do tamanho do estômago, tá? 3 milímetros a menos, mais ou menos. Então vamos pensar aí numa ileostomia, né? Então eu tenho fezes que são altamente corrosivas, que em contato com a pele causam dermatites graves, o paciente tem dor, a bolsa não adere, tá? Então eu não posso recortar, por exemplo, o estômago tem 10 milímetros, eu vou recortar no 20, que eu já vi, o estômago é assim, a pessoa recorta toda a base adesiva, tá? Então isso é errado, tem que recortar do tamanho do estômago, e isso
não é uma ou duas vezes que a gente vê milhares de vezes. E às vezes ensinam um paciente a recortar a bolsa inteira, tá? Então a gente precisa também orientar a nossa equipe, né, para que eles façam um recorte adequado da bolsa, porque no paciente que tem uma ilho, que tem uma colostomia ascendente ou até de transverso, a gente tem fezes líquidas ou semipastosas. Então, a gente tem muitas enzimas que não foram digeridas, que não passaram lá pelo meu cólon, às vezes transverso, descendente, tá? Então, vai ter muitas enzimas que vão corroer a pele. Então, isso é muito importante. Hoje a gente também já tem os equipamentos coletores moldáveis, então que facilita também, então você molda com a mão como se fosse uma massinha, tá? E aí quando a gente vai colocar o equipamento, a gente já vai ter preparado toda a pele, então já vou ter lavado minha pele, secado ela, e aí eu vou posicionar bem no centro e vou colar esse equipamento. Importante a gente sempre fazer uma massagem, tá? Para aderência. E fazer uma boa massagem uns segundos, né? Até para a resina ela amolecer e aderir bem à pele. E aí a gente vai também sempre fechar a bolsa, se é com clamp ou se é de velcro também, tá? Então a primeira troca, como eu falei, a gente sempre deve fazer nas primeiras 48 horas, tá? E principalmente estimular o autocuidado. Isso é muito importante. O paciente precisa sair do hospital sabendo esvaziar a bolsa no mínimo, né, e fazer a higiene. E também algumas coisas não precisa ele trocar sozinho, mas ele precisa ter noção de como trocar esse equipamento, tá? E também orientar as complicações. Se esse paciente fizer força, ele pode ter uma hérnia, ele pode ter prolapso, então tem várias complicações que podem ocorrer no pós-operatório tardio. Então a gente precisa também orientar esse paciente, tá? E aí, dentre as complicações, as principais são as dermatites, que são as que mais ocorrem. Então, o paciente, quando ele me procura, 90% das vezes, ele tá com dermatite, tá? Então, não existe, né, quando o paciente entra em contato, o que tá acontecendo? Minha bolsa não cola mais, tô com a pele toda machucada. Então, a gente vai investigar o que tá acontecendo, se ele tá usando o equipamento correto, se os cuidados dele estão corretos, tá? E aí a gente vai orientar esse paciente da melhor forma, tá? Então, dentro das complicações, como eu falei, a gente tem as imediatas, né, as precoces e as tardias, tá? E as complicações da pele e peristoma, que é mais comum nas ileostomias, tá? Nas ileostomias a gente tem muita dermatite, tá? Então a gente precisa orientar super bem esse paciente, esse familiar, tá? Vamos ver aqui minha colinha, tô passando minha cola, gente. Então, na dermatite, a gente precisa cuidar muito dessa pele e também utilizar os produtos de forma adequada. Então, eu já peguei pacientes, por exemplo, utilizando o desodorante, não sei se alguém, né, o pessoal que está assistindo a live tem essa prática, mas utilizando o desodorante que a gente utiliza dentro da bolsa para as fezes, para ser mais fácil de limpar. Eu já tive paciente que passava o desodorante na pele. E aí o desodorante ele é oleoso, o equipamento não aderia, tá? Então tenho várias histórias para contar aí de uso inadequado dos equipamentos. Então a gente precisa conhecer os equipamentos. Tem um pó, para que serve o pó? O paciente não precisa usar toda vez o pó, né? Eu tenho uma película protetora, eu posso utilizar toda vez que eu for trocar a bolsa. Eu tenho uma pasta, para que serve a pasta? Quando eu vou utilizar? Então, a gente precisa saber e o paciente também precisa ser orientado, porque senão ele recebe aquele monte de material e aí ele não sabe para que usar, aí aquilo fica guardado, é dinheiro, muitas vezes, do SUS que está sendo desperdiçado, então a gente também tem que pensar nisso. E muitas vezes as pessoas que precisam não têm acesso a esse equipamento, porque aí dá para todo mundo, às vezes o paciente que realmente vai precisar, ele não tem, tá? Então, a gente precisa pensar nisso aí, tá? Então, como eu já falei, as complicações peristoma, elas superam aí os 75% das complicações do paciente estomizado, tá? A gente precisa reavaliar as orientações de cuidado. Então, sempre quando o paciente chega para você, sempre como você está fazendo a troca do seu equipamento,
E aí ele vai te falar, eu lavo com isso, limpo minha pele assim, depois eu seco, depois eu colo a bolsa. Aí ali você já vai identificar o que está sendo, o que ele está errando, o que não está certo. E aí, depois disso, a gente vai, né, orientar novamente esse paciente. Muitas vezes, se precisar, vai trocar o equipamento ou vai acrescentar mais alguma coisa, tá? Então, a gente tem que pensar que quando a gente tem dermatite, a gente perdeu a barreira da nossa pele. Então, essa integridade da pele para o paciente estomizado, ela é essencial, porque senão a gente não vai ter uma boa aderência da base adesiva, tá? Vamos ver o que mais aqui que eu vou falar para vocês. Porque eu tô aqui olhando minha cola, gente, para não esquecer. Então, a gente, como eu falei, a gente tem os aspectos, né, psicossociais desse paciente. Então, muitas vezes o aspecto emocional é muito forte, tá? Que o paciente não quer cuidar, então a gente precisa pensar nisso. Ansiedade, insegurança, o estresse, constrangimento, principalmente porque ele acha que a vida dele acabou ali, que ele não vai mais poder ir no mercado, que ele não vai mais poder ir em reunião familiar. Então a gente precisa orientar esse paciente. Sempre eu oriento para o paciente assim: você vai sair de casa, vai no mercado, vai em qualquer lugar, leva uma bolsinha com uma toalhinha, com gaze, com uma tesoura, com uma bolsa, porque uma luvinha, se ele utilizar luva na hora da troca, não precisa, mas tem pacientes que gostam de utilizar. Então, eu falo para quê? Para que se acontecer, você tá, sei lá, tá no mercado, a bolsa estoura, e aí você fica apavorado que sai correndo do mercado. E aí, muitas vezes, as colostomias tem bastante odor de fezes, tá? E na ileostomia não tanto, mas aí é líquido, aí molha todo esse paciente. Então, para o paciente não... por exemplo, se aconteceu isso, ele vai lá pro banheiro, um banheiro mais próximo, vai se higienizar do jeito que conseguir, vai colocar um equipamento novo, tá? Então, para o paciente não passar sufoco, porque aí se ele acontecer isso no mercado e ele ficar desamparado, ele vai ficar traumatizado, ele não vai mais querer ir no mercado, não vai mais querer sair na rua, porque ele tem medo que a bolsa estoure, que as pessoas vejam, que ele passe vergonha. Então, tudo isso é muito importante, tá? Então, a gente também precisa responder essas dúvidas dos pacientes, né? Porque o paciente, principalmente, tem muita dúvida sobre a alimentação. Então, a gente sempre orienta, né? Que o paciente, se tiver nutricionista, é ótimo. Se não tiver, a gente pode fazer orientações básicas de mastigar bem os alimentos, de evitar sementes, porque isso pode, às vezes, incomodar um pouco na hora da saída pelo estômago. Orientar a alimentação, então alimentos que dão gases, vai dar mais gases, refrigerante o paciente deve evitar, cerveja, tudo que tem um pouco de fermentação, então o paciente deve evitar. E aí ele mesmo vai sentir, né, comi isso, me fez mal. Se ele, por exemplo, se o paciente comer beterraba, as fezes vão ser vermelhas, então não é um sangramento, porque isso... Eu já tive paciente uma vez que comeu beterraba e aí ele falou: meu Deus, tô com meu estômago sangrando, saindo muito sangue na bolsa. Aí eu fui perguntar para ele, o que você comeu hoje? Comi isso, comi beterraba. Então, foi a beterraba que deixou as fezes vermelhas, tá? Então, orientar também isso para o paciente, tá? Então, passando toda essa fase, a gente tem que pensar na qualidade de vida desse paciente, que é o principal, que eu acho que é o que mais impacta no paciente, tá? Então, o paciente... ele acha que a vida dele acabou ali. Então, que ele não vai mais poder fazer exercício, que ele não vai mais poder sair na rua, que ele não vai mais poder trabalhar. E aí, muitas vezes, a gente conversando com o paciente, ele vai falar: meu vizinho usa bolsa e eu nem sabia. Falei: você tá vendo, né? Ele trabalha, muitos empresários, né? Tem um estômago que é definitivo, então que não é reversível. Então, a gente precisa... orientar esse paciente também, tá? Então, pessoal, acho que era isso em relação à assistência de enfermagem. Então, lembrando pontos chaves, né? Avaliação pré-operatória é muito importante se o paciente não for uma cirurgia de emergência, o intraoperatório também e o pós-operatório, tá? Se a gente consegue fazer um bom pré-operatório e um bom pós-operatório, esse paciente vai sair super seguro. Ele vai estar capacitado para o autocuidado. Claro que podem surgir eventos aí no meio desse caminho que ele vai precisar de uma nova avaliação, mas a gente precisa
fazer uma boa orientação. E também saber, né, o que está falando, o que está fazendo e fazer de uma maneira certa, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui na live que eu vou responder. Ainda a gente tem 15 minutinhos, tá? Eu vou dar uma olhadinha aqui que teve uma pessoa que fez uma pergunta. A Marcela falou, todos deveriam fazer pré-operatório. Sim, seria o sonho, né? A gente sonha que todos os pacientes façam a avaliação pré-operatória para a gente fazer a demarcação, fazer todas as orientações, mas essa não é a realidade, gente. Pelo menos aqui no sul, onde eu moro, não é a realidade. Olha, para dizer que eu fiz a avaliação pré-operatória, eu fiz até hoje de 3 pacientes. O paciente só vem para mim depois no pós-operatório ou todo complicado, tá? Já com dermatite. Ela falou também preparar o paciente para alta hospitalar é muito importante, porque o paciente ele vai seguro, né? Como eu falei, ele não vai ficar apavorado, porque muitas vezes ele nem quer ir embora, porque ele tá com medo de acontecer qualquer coisa e no hospital ele tá seguro, tá? Então, verdade, se não tiver no momento de sabonete, retira com o quê? Só com água, tá? Vai fazendo, pega um paninho com água morninha, vai puxando a base e vai descolando devagar, tá? Se não tiver nenhum sabonete, nada para remover. Fala sobre a limpeza da troca da bolsa. Então, já falei ali, a limpeza da troca da bolsa, a gente vai limpar a pele, tá? Limpar com... Ou o paciente vai fazer essa higiene no banho, se ele vai trocar. Tem pacientes que gostam, tem pacientes que não gostam, tá? Se utilizar água, não precisa ser soro fisiológico, água destilada, clorexidina, nada disso, tá? Vai utilizar eu sempre peço que o paciente tenha um sabonete neutro, sem perfume, né? Um glicerinado, um sabonete líquido. Aí eu vou fazer a higiene da pele com água e sabão, água morninha, tá? Água morninha e sabão, vou secar minha pele. Vou preparar ela, então vou utilizar algum adjuvante, tá? Vou utilizar ou película protetora de pele, tá? Que são as barreiras. Ou vou utilizar pó se precisar, vou utilizar pasta se eu tiver algum local para preencher. Se não, eu não vou utilizar nada. Se o paciente não tem, vou secar bem a pele e vou aderir o meu equipamento, tá? Então, a limpeza é basicamente isso, não tem nenhum segredo, tá? Essa é a limpeza que a gente deve fazer, se atentar ao recorte, tudo isso. O que pode utilizar na dermatite? Então, depende muito do tipo de dermatite. Eu utilizo, hoje eu trabalho com laser, né? Então, hoje todos os meus pacientes que têm dermatite peristoma, eu utilizo laser, então eu faço um protocolo que eu tenho para dermatite e tem um resultado super bom. E aí, se for uma dermatite mais úmida, eu vou colocar ali pó de hidrocoloide para retirar essa umidade, vou utilizar uma película protetora. Posso utilizar também as placas, existem placas que são de hidrocoloide, que elas são próprias para você aderir o equipamento, porque tem algumas placas de hidrocoloide, elas têm um filme, e aí isso muitas vezes não atrapalha na aderência da bolsa. Então tem que ser uma placa que ela é meia áspera, assim, meia fosca, que aí ela faz a aderência maior. Então você vai recortar ali a placa do tamanho do estômago, vai colar em cima e aí vai colar a bolsa por cima, tá? Quando a gente tem dermatite, eu sempre prefiro fazer o laser, aí vou trocar com 24 horas já, tá? Vou trocar com 24 ou 48 horas, dependendo do tipo dessa dermatite. E aí, questão de 2 ou 3 dias que eu isolar esse vazamento, né? Esse vazamento do efluente, esse contato, eu vou parar de usar esses adjuvantes. Senão eu vou fazer mais uma terapia aí de laser, usar o laser às vezes 1, 2 vezes, 3, 4 sessões, depende muito da dermatite. Tem dermatite que come a pele do paciente. E também a gente vai utilizar, pode utilizar
limpar a pele, mas aí, por exemplo, assim, ó, quando você tem um pouco de descolamento, você associa alguma cobertura. Se eu tiver um descolamento, né, do estômago e eu tiver ali alguma profundidade, eu muitas vezes utilizo algum, ou não sei se é descolamento mucocutâneo, que é isso que você quis dizer, Rô, mas aí a gente coloca em algum curativo, né? Eu utilizo às vezes alginato ou hidrofibra para fazer essa barreira ali, porque é como, a gente trata como se fosse ferida, tá? Se não tiver hidrocoloide, realizo a realidade dos meus pacientes não tem hidrocoloide. Eu também não tenho hidrocoloide, gente, meus pacientes também não usam, mas o pó de hidrocoloide tem que ter, porque para você tratar uma dermatite, porque assim, se eu tenho uma dermatite que é pouco, que não tem tanta umidade, que a pele não tá tão lesionada, às vezes, se você limpar bem a pele e vedar ali, fazer uma boa vedação no estômago para que não vaze, a placa, né, a base adesiva do equipamento coletor, ele é hidrocoloide, ele vai tratar a pele, tá? Mas aí, se você tiver um pó de hidrocoloide, ele vai te retirar a umidade, tá? E se você tiver uma película protetora também. Então, precisa às vezes de um dos dois. Se você tem uma dermatite muito úmida, é difícil você segurar a bolsa, tá? Mas uma coisa que é bem importante, não passar óleo de girassol, gente. Isso é muito importante. Eu já vi muitas pessoas passando óleo de girassol para tratar a dermatite. E aí o equipamento não cola, aí vaza o efluente e aquilo vira uma bola de neve, tá? Então, assim, você tem só o equipamento, então você vai fazer um bom recorte, tá? Muitas vezes, se tiver algum local, alguma dobra na pele, você vai precisar da pasta, tá? Daí não tem o que fazer, aí o paciente ou vai ter que comprar ou vai ter que procurar em algum lugar, mas a base, o hidrocoloide, a placa de hidrocoloide não é essencial, eu quase não utilizo. Mas se eu tiver, eu vou utilizar. Se tiver uma dermatite muito feia, eu vou utilizar, tá? Pessoal, não sei se vocês têm mais alguma pergunta. Se tiver, manda aí que eu vou responder. Vou esperar mais uns minutinhos e vou encerrar a live, tá? Que a gente já tá quase dando o horário. Então isso é bem importante, a gente trabalhar com o que tem, né? A gente sabe que a realidade, às vezes, de muitos pacientes de muitas prefeituras, né, não é o que deveria, mas a gente tem que pelo menos saber trabalhar o que tem, porque hoje o que eu vejo, pelo menos aqui na nossa região, é um uso inadequado de material. Então, assim, eu chego na casa do paciente, gente, o paciente tem 3, 4 sacolas de bolsa e equipamento e adjuvante, então ele tem muitas coisas que ele não utiliza e que ele nem sabe para que serve, né? E aí, a gente... Esses dias mesmo, eu fui atender uma paciente em casa. E aí, tipo assim, ó, ela tinha caixas, gente, caixas empilhadas, bolsas enormes com equipamentos e adjuvantes. Tipo assim, ela tinha 7, 8 pastas de hidrocoloide, ela tinha um monte de strip paste, que é uma massinha da Coloplast, que aquilo é caro pra caramba, e tudo que ela ganhou no SUS, tá? Então eles vão dando assim também, dependendo do lugar, nem sabe pra que é, quer se livrar daquele material que tá lá incomodando, e aí fica muitos pacientes sem. E aí a gente vê pacientes que vão no SUS e não tem nada. Então a gente precisa pensar nisso. O recorte é muito importante. Sim, o recorte, gente, é essencial. Se eu tenho uma ileostomia, eu preciso fazer um recorte do tamanho da ileostomia, respeitando aqueles 3 milímetros. Se eu fizer um recorte maior, a minha pele vai ficar exposta, eu vou ter uma dermatite, ou eu vou ter infiltração. E escolher o equipamento adequado também, né? Se eu tenho um estômago retraído, eu tenho que ter um equipamento adequado. Então, são vários pontos que a gente precisa observar. Então, se você não tem... eu não tenho os adjuvantes, mas aí você tem que fazer o melhor com as coisas que você tem. Eu tenho equipamento, ok, então eu vou pensar, vou fazer o melhor, que é o quê? Fazer uma boa limpeza da pele, fazer um recorte adequado, fazer a orientação certa para o meu paciente e identificar se tem alguma complicação, se ele tem uma retração, se o estômago está retraído ou desabado. Porque aí eu vou precisar de uma bolsa convexa, por exemplo. E daí, se eu colocar a bolsa plana, não vai aderir, né? Não vai ter essa convexidade e aí
o estômago vai ficar muito rente à bolsa e vai infiltrar, e vai dar dermatite, vai ter todos os problemas, tá? Então, acho que é isso, gente. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Temos mais uns minutinhos. Eu acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Então, paciente estomizado, gente, é um universo à parte, tá? Então, quem gosta precisa se dedicar, tá? A limpeza da bolsa antes, a limpeza da pele antes de colocar a bolsa. Foi isso que eu já te respondi, eu acho que eu respondi antes ali pra ti, que a limpeza é com água e sabão. Então, rever depois a live pra escutar de novo, mas eu já fiz a orientação de como limpar a limpeza da pele, tá? A limpeza da bolsa é esvaziar a bolsa e limpar com água, não tem nada mais de... E depois, Miliane, eu vou te chamar no privado e vou falar contigo, tá? Então, pessoal, era isso. Amanhã a Rossella vai falar sobre terapia por pressão negativa, tá? Nós temos o nosso curso de desbridamento, que vai ser um curso online, então quem tiver interesse, ele vai ser no próximo sábado, então entre em contato com a gente. Para quem for comprar pelo cartão, já tá à venda no site. Quem for pagar à vista tem um desconto, tá? Então quem tiver interesse vai lá. A gente tá com a nossa jornada, a gente reabriu ela porque teve muitas pessoas que pediram depois que a gente fechou. Um minuto depois, pessoal, eu não esqueci, não comprei. Então, é a última oportunidade para quem quiser. Até sexta-feira, às 23h59, ela vai estar disponível no nosso site também para venda. E o que eu tinha para falar para vocês, acho que era isso, tá? Amanhã a Rossella vai falar de um assunto bem legal. E quem for atender paciente estomizado, gente, é estudar e se dedicar, tá? Porque esses pacientes, eles demandam muito tempo da gente, né? E a gente precisa ter bastante conhecimento. Eu, quando fiz minha pós-graduação, não saí preparada para isso, sendo que quando eu atendi um paciente, eu lembro que eu trabalhava no pronto-socorro, gente, fiquei apavorada, não sabia o que fazer, eu só sabia recortar a bolsa e colar na pele, e ainda recortei errado, tá? Porque eu me lembro que eu recortei a bolsa, ao equipamento bem maior que o estômago da mulher. Então, assim, eu não saí preparada para isso, eu fui aprendendo após. Então, se preparem, estudem, né? E quem quiser mais informação sobre atendimento ao paciente estomizado, chama a gente ali no direct, que nós temos algumas coisas para ajudar vocês, para quem tem interesse e quer ajudar esses pacientes também, tá? Um beijo para todo mundo, até amanhã não. Sexta-feira, eu e a Rossella temos uma live juntas, né? Que a gente vai fazer com a Univale, que é a universidade aqui da região. E aí a gente vai divulgar também no nosso perfil ali para todo mundo acompanhar a gente, porque não vai ser pelo nosso URL, vai ser pelo Instagram da Univale, tá? Então amanhã todo mundo com a Rossella, às 19h30, vai ser terapia por pressão negativa, gente. Vamos aprender sobre terapia por pressão negativa. Beijo para todo mundo, até mais!